pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Patrimônio Cast. Eu sou Ana Paula Santana, sou sócia e gestora do time de lançamentos da Patrimônio Inteligência Imobiliária. E hoje o nosso podcast vai estar muito legal, é um podcast muito especial. Eu ia dar um spoiler aqui já, contando aqui que a gente vai estar com o time da maior construtora do sul do Brasil. A gente esperou ansioso por isso, hein? Eu acho que nos nossos primeiros podcasts a gente imaginava e sonhava o dia que a gente ia estar com eles na mesa. Exato. Falando sobre novos empreendimentos, novos lançamentos e também conhecendo melhor as pessoas que atuam em Maringá na maior construtora do sul do Brasil. Verdade. E a gente faltou apresentar você, né? Eu ia te apresentar aqui como nosso diretor. Acabei me empolgando, né? Que a gente Hoje ele tá como co-host, mas o dia que ele decide fazer podcast sozinho, sem mim, aí é o nosso host do podcast, né? Já fui host algumas vezes. Uma honra né? Substituir a Ana Paula Santana. Substituir, foi legal fazer podcast sem mim? Não foi tão legal. Não foi muito legal, mas eu, enfim. Eu acho bom ele falar que não foi legal, porque, ó, vou te dar um chute aqui debaixo da mesa. E vamos lá, então, apresentar aqui quem são as nossas convidadas de hoje. Hoje a gente está com um time poderoso aqui na mesa. Mas antes, deixa eu contar para vocês que esse podcast é um oferecimento do DNA Imobiliário, um canal que ensina você a investir em imóveis de forma profissional. Se você quer aprender, se você não sabe nada, quer aprender do zero, um passo a passo para investir de forma profissional em imóveis, assiste as nossas aulas toda segunda-feira às 19h30, ao vivo no canal do YouTube DNA Imobiliário. Completamente gratuito, né? E assim, o que eu acho mais legal de você aprender sobre investimento imobiliário? Você não fica completamente dependente de acreditar no que o corretor está dizendo, ou acreditar no que você passa a ter elementos, você passa a ter informação para que você consiga tomar decisões acertadas e assertivas sobre os seus investimentos. Não que o corretor não está te dizendo algo que é realmente aquilo, mas eu tenho certeza que você tendo acesso à informação e aprendendo antes de comprar, eu tenho certeza que você vai fazer negócios muito melhores. Entender o que é realmente uma boa oportunidade. Né? E somar com o corretor que está te atendendo, verdade. Somar o conhecimento junto com o dele para que você possa fazer os melhores negócios. E vamos lá então, né, desvendar esse mistério, apresentar as nossas convidadas. Seja muito bem-vinda, Valesca Gomes, gerente comercial da Plaenge, uma profissional super potente que puxa ali o time de vendas dessa construtora. E, Valesca, que prazer te receber aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço estar aqui com vocês. A gente também assistiu o podcast de vocês aí de outras pessoas e a gente imaginava o dia que a gente estaria aqui. Então é um prazer e uma honra realmente estar aqui com vocês. A gente agradece o convite e espero agregar muito conhecimento nesse bate-papo. Vocês viram que o podcast não tá pra brincadeira, né? A gente trouxe a Valesca da Plaenge, gente. A gente tá aqui com uma mesa de famosos. Uma celebridade. Uma celebridade maringaense, com certeza. Obrigada, não tem gente, ninguém obrigada. em Maringá que é do mercado imobiliário, seja quem for, que não conhece a Valesca da Plaenge. Só virou sobrenome, né? Valesca da Plaenge, não é mais Valesca Gomes. É a Valesca da Plaenge. Isso é ótimo, né? Significa que a gente realmente entrega um bom trabalho aí para o mercado. E a gente sempre trabalha realmente para esse reconhecimento. Muito obrigada, viu? E a nossa segunda convidada também não é diferente disso. É verdade, também é famosinha agora no Instagram, fazendo conteúdos. Exato. Tá indo muito bem. E também, ela também é conhecida como a Isa da Plaenge. Isabela Berdu, seja muito bem-vinda. A Isa, ela é assessora regional da Plaenge e responsável aí por todo o processo de desenvolvimento do produto, do início ao fim. Então, assim, a gente vai ter um papo aqui muito rico hoje com a Isa. Isa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Bom dia. Eu também agradeço muito o convite. Até já brinquei para você, né, com vocês. Vocês convidaram duas pessoas que gostam muito de falar. Então, assim, eu gosto de falar de Plaenge, então estamos no lugar certo, né? Uma hora vai ser pouco hoje. Hoje vai ser pouco. Eu também já admiti que eu sou a Isa da Plaenge. Eu adoro, eu acho que é uma das minhas melhores versões, essa é a Isa da Plaenge, tá? Então, tô aqui, acho que vamos ter um bate-papo muito legal. Legal. A gente vai começar, então, com uma pergunta para Valesca. Valesca, conta para nós como começou a sua carreira na Plaenge e hoje com que papel se atua, o que de fato faz a Valesca da Plaenge? Super legal essa pergunta.
Eu já estou há 13 anos na construtora Plaenge. Eu iniciei no departamento de contratos como assistente de contratos. Eu já tive vários cargos, né? Assistente de contratos, analista de contratos, daí virei supervisora administrativa de vendas, coordenadora de vendas e gerente comercial. Então, ao longo dessa trajetória né, que eu estou na construtora, eu já desempenhei vários papéis. E eu falo que o primeiro papel que eu desempenhei na construtora, que foi de contratos, né, que foi cuidar de toda a parte de emissão, cessão de direitos, renegociação, repasse, que é a parte do financiamento de imóveis, me trouxe uma bagagem muito grande para estar sentado nessa cadeira hoje. Então, eu tenho assim muito orgulho dos passos que estou trilhando dentro da construtora. E espero aí poder estar contribuindo ainda mais com a Plaenge Maringá. Porque realmente, quando eu iniciei lá atrás, a construtora vai fazer 16 anos, eu tenho 13 anos de empresa. Então, a primeira obra eu vi ser entregue, que foi o Plaza Maior. E desde então participei de alguma forma em todos os outros lançamentos. E o Plaza Maior, ele é um objeto de desejo até hoje. Até hoje. Até hoje as pessoas sonham morar no Plaza Maior. Né? Referência. Eu falo quanto é legal isso. Tem cliente que ainda entra na construtora e pergunta se a construtora tem apartamento para venda lá. Então, é realmente um projeto que traz essa questão até de ser atemporal, né? Uhum. De ser uma coisa que foi entregue há tanto tempo, né? E ainda fica com essa cara de que, de novo, e que as pessoas ainda querem estar morando ali. Por quê? Né? Porque a construtora pensa em tudo. Então, a localização, quando foi há 10, 12 anos atrás, foi muito assertiva. Então, há 16 anos, até quando comprou, né, a questão do terreno, tudo ali, foi muito assertiva. A metragem. Então, para você ver como que realmente a construtora, ela está sempre pensando em detalhes que foge bastante aí, até às vezes, do meu conhecimento. Mas o quanto isso é importante para o mercado imobiliário de forma geral. Ô, Valesca, o que mudou nas suas atribuições desde quando você era analista de contratos, ajudava lá a fazer contratos, para o que você faz hoje? É muito diferente? Olha, o contato com o cliente continua sendo o mesmo, tá? Porque a gente trata, na verdade, do atendimento do cliente em momentos diferentes. Mas não é tão importante, porque eu acho que cada etapa, né, da compra de um cliente, ela é muito importante. Mas hoje o que mudou bastante para mim é estar sentado numa cadeira de liderança. Né, estar sentado numa cadeira de liderança, engajar pessoas, né, reter pessoas, contratar pessoas, treinar pessoas. Então, acho que isso mudou bastante, né, de lá para cá. Porque antes meu objetivo final era atender o público final, o cliente, né, a satisfação do cliente. Hoje continua sendo, mas ainda tenho essa questão de estar sentado numa cadeira de liderança, onde eu tenho que uma equipe toda para gerir. E eu acho isso extremamente desafiador, mas eu acho isso, assim... Isso, para mim, é um fator de motivação. Porque eu acho que ser gestor não é, assim, eu quero ser gestor, né? Não é fácil, é um trabalho bem difícil, árduo. Tem muitas variantes, até porque a gente trabalha com pessoas de perfis diferentes. Mas, para mim, é um fator de motivação. Eu fico muito contente quando eu vejo a minha equipe ali engajada, quando eu faço esse trabalho de estar todo mundo dentro do mesmo barco, eu falo. Aqui a gente está todo mundo no mesmo barco, para passar por qualquer tempestade juntos. Então, isso para mim é muito gratificante nessa função que hoje eu estou. Então, acho que essa é basicamente a diferença que eu encontro entre quando era contratos e hoje no cargo de gerente comercial. E ainda, fora a minha equipe, eu tenho os corretores. Porque eu falo que os corretores também fazem parte da minha equipe de alguma forma. Né? A gente trabalha junto para atingir um mercado maior, para conquistar um mercado maior. Então, ainda tenho esse braço que é os corretores de imóveis, que eu também gosto muito de aprender com vocês. É muita troca, é muito conhecimento, é muita bagagem. Então, é desafiador todos os dias por lidar com pessoas e por ter várias frentes para atender. Mas para mim, trabalhar com pessoas é muito motivacional, assim. Até falo que às vezes faço um papel de coach, de ficar conversando, de psicóloga, mas eu gosto. Eu acho que não é uma perda de tempo. Na verdade, a gente aprende muito com pessoas.
Então, acho que esse é basicamente o maior desafio aí, Felipe. A gente vê... Essa diferença, né? A gente vê o nível de profissionalismo corporativo, né? Porque o cargo de uma gerente de vendas, talvez, uma resposta mais... Seria, porque a gente está tentando vender e tal, e em momento algum... Não, eu estou aqui gerindo o meu time, cuidando de turnover, cuidando das pessoas e tal, um pensamento... Desenvolvendo pessoas, né? Um pensamento muito maduro, como a Plange construiu como um todo, né, Ana? É verdade, com certeza. E gestão é isso mesmo que a Valesca falou, né? É desafiador lidar com pessoas, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Muito. Né? Você aprende muito, existe essa troca mesmo e você desenvolve muita gente. Isso é legal pra caramba, né? Eu falo que a venda é uma consequência de tudo isso, né? Exato. Então, por isso que a gente precisa, né, gerir as pessoas de forma correta para que a gente atinja o objetivo final, que claro que é vendas, mas de uma forma que a gente consiga realmente trabalhar juntos, né? E não só, né, vendas, mas junto com pessoas, né, todo mundo entendendo o seu propósito dentro de uma equipe. Eu acho que isso para mim, é muito gratificante. Maravilhoso. É isso aí. Isa, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória profissional, se apresenta aqui pra nós, pra gente conhecer um pouquinho mais da Isa da Plange. Tenho certeza que a nossa audiência tá aí curiosa pra te conhecer um pouquinho mais. Geralmente eu tô nos bastidores, né? Agora tá gerando essa curiosidade, mas vamos lá. Eu sou engenheira civil, eu tô na Plange há 12 anos. Eu entrei como estagiária de engenharia civil em obra, então que a maior parte dos estagiários, né, dos estudantes de engenharia civil busca é um estágio em obra. Ela é bota, é capacete, e era isso que eu queria. Fiquei muito feliz quando eu entrei, isso há 12 anos atrás. Desde então eu zanzei muito, tá? É mais fácil eu falar o setor que eu não estive do que os setores que eu estive. Você trabalhou em obra há quanto tempo? Eu fiquei em obra 2 anos como estagiária e depois fiquei mais 2 anos fora da obra, mas ainda no setor técnico. Então, melhoria de processos, procedimentos executivos. Então, eu era a pessoa que ia lá treinar a equipe, como instala um piso laminado, como assenta uma alvenaria. Então, comecei numa parte bem técnica. Depois, ainda na parte técnica, mas entrando para esse lado em contato com o cliente, eu fui da assistência técnica. Então, setor de pós-ocupação, manutenção do empreendimento entregue. Eu conduzi essa parte por um tempo. Aí fui atendimento ao cliente pós-venda, a parte mais de modificações. Daí entrei para esse mundo do encantamento do cliente. Até então eu era técnica. E daí tive que entrar nessa parte de encantamento. Já fui do marketing. Aí entrei para a incorporação e não saí mais. Hoje eu conduzo também o setor de contratos. Então, né, hoje sou assessora regional. Então, por isso que conduzo vários setores. Mas o que hoje ocupa mais o meu tempo, vamos dizer assim, é a parte de incorporação e desenvolvimento de produto. Então, hoje, eu estou à frente disso. E, sem dúvida, eu ter passado pela parte técnica, pela assistência técnica, pelo atendimento ao cliente, marketing, etc., foi enchendo aí a minha malinha de conhecimento para que hoje eu consiga me sentir segura de desenvolver um produto, né? Essa jornada constrói uma profissional muito completa, né? Então, o desenvolvimento de produto, eu até brinco que é o setor que, dos que eu conduzo, é o setor mais fácil de contratar, porque todo mundo acha incrível o desenvolvimento de produto, porque o pessoal imagina o quê? Eu vou pra feira, eu vou viajar, eu vou ficar vendo novidade, tendências e, meu Deus, é emprego dos sonhos. É incrível trabalhar com desenvolvimento de produto, mas não é só isso, porque os produtos, eles têm que ser viáveis, os produtos têm que ser rentáveis, né? Tem muita coisa por trás. Então, sem dúvida, toda essa trajetória que eu tive, e é uma coisa que a Plange acredita muito e incentiva isso muito nos profissionais, é a gente ir montando esse quebra-cabeça, né? Eu entendi lá como é que é a parte executiva, que não é tudo que dá para fazer. Aí entendi lá na assistência técnica, que não adianta sonhar se a gente não conseguir garantir qualidade daquilo, porque a gente pode ter problema. Como que o cliente reage às novidades que a gente coloca para o mercado, isso no pós-venda eu consegui sentir. E fui caminhando como que o marketing consegue vender as novidades que a gente traz, se isso agrega valor ou não agrega valor. Né? Então, isso a gente foi juntando aí as peças para que hoje eu tenha segurança de conduzir o time de incorporação e desenvolvimento de produto, desde lá da viabilidade até o lançamento. Você acha que o fato de você ter estudado em Maringá de alguma forma contribui para esse conhecimento local? Você é maringaense? Eu sou maringaense, morei aqui quase minha vida inteira, morei 3 anos fora, né, do país quando era criança, mas depois sempre estive em Maringá. Faz diferença, Felipe. Eu acho que, assim, é claro que é uma coisa que quem não é daqui consegue correr atrás e se encontrar.
Mas eu acho que tem a vantagem de conhecer a cidade, tem a vantagem de conhecer pessoas. Eu falo, nossa, eu já cheguei no ponto que eu olho, eu bato o olho e falo, nossa, eu fiz balé com essa pessoa, nossa, eu fiz inglês, eu conheço, foi minha catequista, foi como as coisas se cruzam, né? Então, antes, eu brinco que antes era tudo assim, amiga do meu pai, não sei o que da minha mãe. Hoje não, hoje já são pessoas, né, que eu conheço. Então, isso sim, eu acho que isso facilita muito as coisas, a gente conhecer o nosso público-alvo, então a gente ter hábitos muitas vezes parecidos com o desse público-alvo, isso facilita. É claro que se não for, a gente corre atrás e desenvolve também, a gente tem membros da equipe que não são daqui, o pessoal chegou depois e etc. E vem com o olhar de fora, que também é bom, né? Também tem suas vantagens, mas em alguns pontos eu sinto que facilita eu ser pé vermelho também. Que legal. Ô Isa, e como que hoje é feito o processo de identificar as tendências, a necessidade do mercado? Como que a Plaenge consegue hoje identificar tudo isso para criar um produto o mais assertivo possível? Um produto que seja vendável, um produto que não vai ter estoque, porque eu sei que vocês cuidam muito, né, desse detalhe de não fazer quantidade, não fazer nada que vá fica parado no mercado. Vocês sempre estão lançando algo que é um sucesso de lançamento. Por quê? Porque esse cuidado começa lá atrás, entendendo, identificando a necessidade e o consumo do mercado atual, né? Como é que é feito hoje essa busca? Às vezes tem gente que acha que é sorte. É, Nossa, levaram sorte, mas acertaram em cheio. Acertaram em Que cheio, mas né? Aquela metragem ali. Eu não sei se eu dou Deu risada, se eu tudo. choro quando falam que foi sorte. Qual que é o segredo, né, da Plaenge, que vende tudo no lançamento? Eu falo, a sorte que eu é muitos anos. Sorte assim, não, trabalho. Muito É trabalho, aquele né? eu trabalhei muitos anos para ter a sorte que eu tenho hoje, é meio que isso, né? Mas o que eu falo muito para a equipe de desenvolvimento, para a equipe de incorporação, eu sempre uso o seguinte termo, né, com eles, a seguinte expressão, que é antena ligada. Então, a gente está com a antena ligada em tudo. Então, eu acho que muitas vezes o pessoal acha que para trazer novidades para o mercado imobiliário, a gente só olha para o mercado imobiliário. E a gente olha para os concorrentes, a gente olha para o mercado e tal. É claro que a gente olha. Então, eu acompanho o mercado fora de Maringá, fora do Paraná, fora do Brasil. A Plaenge acompanha essas tendências do mercado imobiliário, isso a gente acompanha, mas isso é o básico. A gente defende muito, eu defendo muito, que a gente tem que acompanhar hábitos de consumo, a gente tem que acompanhar as mudanças do comportamento, a rotina, as práticas, como que as pessoas estão mudando, para daí a gente trazer isso para o mercado imobiliário. Se eu ficar olhando só o que o concorrente está fazendo, o que estão fazendo em Miami, eu vou chegar atrás, eu vou copiar de alguém, né? Então, a gente fala, é acompanhar tudo. Então, as novidades podem vir de empresas de outro ramo, as referências podem estar para nós em um restaurante, em um teatro, em uma praça, e não necessariamente em um empreendimento. Então, eu participo, claro, de feiras, eu faço viagens, né? Tenho esse privilégio que é de viajar caçando tendências. Então, tem os caçadores de mitos lá, eu brinco que nós somos caçadoras de tendências, então a gente viaja buscando essas tendências, mas se engana quem acha que eu só fico indo em prédio. Não, se eu só for em prédio, eu vou estar atrás. Então, a hora que eu vou a um teatro, eu vou a um restaurante, eu vou numa praça, eu vou conhecer uma empresa que não tem nada a ver com o mercado imobiliário, e daí isso com a antena ligada, porque pode gente que faz tudo isso e não traz ideia nenhuma. Mas juntando isso com a nossa anteninha ligada para fazer essas conexões, acompanhando os hábitos dos nossos clientes, a mudança de comportamento que está acontecendo, aí a gente consegue trazer novidade. Então, eu acho que o segredo está aí, é entender que não é só no mercado imobiliário que a gente vai identificar essas tendências, né? Quem está olhando só para o mercado vai continuar atrás. É isso que eu acredito. Adaptar, né, também tudo isso. Vai se adaptando todas essas novidades, tudo que acontece de inovação, de tecnologia. A gente tem muita coisa que consegue adaptar no nosso mercado. Então, esse é um olhar bem... uma potência de olhar que eu acho que a Plaenge tem, que a equipe de incorporação, de desenvolvimento de produto tem, e junto com todos os membros de todos os departamentos. Porque não só o pessoal de desenvolvimento de produto, mas a gente vê que o incentivo dentro da construtora para que todos observem o que está acontecendo ao nosso entorno e traga novidades é muito forte. E nunca pensando só em produto, sabe? É um olhar mais voltado para as pessoas, as necessidades de cada um individual, exatamente, do que só para um imóvel. E como que você vê a contribuição do comercial para o desenvolvimento de produtos? O que você acha que do comercial é mais valioso? Você acha que é o contato com a ponta?
Como é que vocês... É o contato com a ponta, com certeza. É o cliente, né? O que a gente tem de mais valioso, eu acho que no comercial, tenho certeza, é o atendimento com o cliente. É ele que traz pra gente muitas informações também. E aí, junto com a equipe de desenvolvimento de produto, com o pessoal de corporação, de quem está olhando para alguns terrenos, a gente tem muita troca. Né? Então, eu acho que o nosso cliente, ele é uma coisa assim de muito valor dentro do comercial, por onde entra várias informações também, que daí junto com várias ideias e uma construção que a gente tem dentro da construtora, né, um planejamento estratégico, a gente consegue desenvolver esses produtos, né, Isa? Isso, eu acho que primeiro que a gente desafia todo mundo a ter ideias, então eu sempre brinco assim, nossa, eu tô aqui quebrando a cabeça para pensar em alguma coisa, às vezes vai ter um estagiário que fez uma viagem de final de ano com a família e que às vezes ele viu uma solução para isso que eu tô aqui pensando. Então eu, Isabela, como profissional lá, eu incentivo, eu tento deixar, criar esse clima aberto para que as pessoas se sintam à vontade de chegar e falar, Isa, eu vi tal coisa, mesmo que a gente brinca, né, não tem ideia ruim, traga, contem. Então tem essa abertura. E a gente ouvir o cliente. Então, às vezes, a gente está lá, para onde esse cliente viaja? O que esse cliente faz aos finais de semana? Se coloca no Onde que lugar. ele come? Por que a gente não pergunta para ele? A gente tem acesso a ele, a gente não está lançando o primeiro produto, né? Então, a gente escuta muito o comercial, os corretores, a equipe de atendimento ao cliente, que está lá na casa do cliente, muitas vezes, e que vai conhecer os hábitos dele. Então, isso tudo precisa retroalimentar. Não adianta a equipe de desenvolvimento de produto estar trancada lá numa sala, atendimento ao cliente trancado em outra, comercial trancado em outra, e não ter essa conversa. Então, a gente tem que retroalimentar o que funcionou, o que não funcionou tão bem quanto a gente imaginava. Poxa, colocamos esse ambiente, parece que o pessoal não entendeu muito, como que a gente pode melhorar da próxima vez? Vamos acompanhar o uso dos ambientes, por exemplo, dos prédios que já foram entregues, eu acompanho o que está usando, o que não está usando, porque daí eu sei se vale a pena a gente colocar, vale a pena a gente reformular. Então, a gente precisa retroalimentar o sistema com essas informações e ouvir o cliente. Às vezes está tentando adivinhar e o cliente está lá pronto para contar para nós. E normalmente bate quando a Isa, por exemplo, vem, olha, estou pensando nessa área, essa metragem. Normalmente o comercial concorda, olha, realmente, ou vocês chegam não concordo, eu acho que essa metragem não vai dar certo, eu acho que esse produto não vai dar certo. Como que é essa relação entre vocês? Porque para você lançar um produto, o comercial precisa querer vender, ele precisa acreditar nisso. É a primeira venda que a gente tem que fazer. Ai, Felipe, eu queria poder te falar que é sempre mil maravilhas, a gente concorda com tudo, se abraça, mas não é sempre assim. Não. Mas eu acho que daí é um olhar, geralmente, onde que acontecem as dificuldades? Quando, às vezes, o que tem demanda, né? Poxa, a demanda é isso. Por algum motivo técnico, estratégico, burocrático ou de viabilidade não é o que casa. Daí não é a vontade do desenvolvimento de produto ou a incorporação. Mas a gente sabe que a gente tem os parâmetros urbanísticos ali. Então, fala, nossa, aqui seria perfeito um prédio super alto. Ah, mas a gente não pode fazer um prédio super alto aqui por causa dessas restrições. Então, é essa balança, esse equilíbrio que a gente tem que buscar. Né? Então, mas o que tem demanda e o que dá para fazer. Né? E eu acho legal só de incentivar isso, né? Então, a própria construtora já incentivar e escutar o comercial. Então, como a Isa falou, às vezes não dá realmente para fazer, mas eu estando lá há 13 anos, eu já vi projetos e coisas e sugestões que foram dadas há 2, 3 anos atrás, sendo aplicados em outros projetos. Então, o mais legal da Plaenge mesmo é que nenhuma ideia é descartada. Talvez ela não é viabilizada naquele empreendimento. Então, eu acho que isso é uma estratégia muito boa da construtora. Não acho que qualquer um consiga fazer, porque não tem a gente. Não tem só um detalhezinho. Não tem um capital mais valioso, né? Mas eu acho que isso é bem legal. Então, assim, tá sempre aberto. Às vezes a gente discute, às vezes a gente tem muita troca no sentido de que, mas não dá mesmo, não dá para tentar. Olha, não dá para fazer isso, mas a gente conseguiria fazer dessa forma. E sempre tem uma explicação, sempre tem uma causa, um motivo por qual não daria para ser feito. Então, não é assim, só não faço porque eu não quero, né? Então, acho que isso é muito importante. Ouvir o cliente e ouvir o time é uma ferramenta muito poderosa e que muitas empresas acabam não usando, né, da forma correta. Lá dentro da nossa empresa mesmo,
a gente começou a fazer o marketing de forma diferente quando o marketing começou a ser feito pelo comercial. Então, hoje, a gente não sai na internet para falar o que, às vezes, a construtora passa, assim, do conceito só do produto, ou o que a gente acha que é legal ouvir ou que agrega valor para nós. Né? Porque tem coisas, tem nomenclaturas que às vezes a gente usa, esse empreendimento aqui, sei lá, ele tem, olha que legal esse hall de entrada com porte cocheiro. Às vezes o cliente nem sabe o que é porte cocheiro. Então, o que a gente traduz no marketing? O que o cliente quer ouvir, qual que é a necessidade dele. E isso, o comercial é que traz para nós. Sim. Qual que é a dor do cliente? O que você acha que é a maior dificuldade dele hoje? Qual que é a maior necessidade dele? O que ele está reclamando? Aonde que você acha que trava ali as coisas? Aonde que está, né, travando a venda? Então, a gente entende o que o cliente quer, a necessidade dele, e toda a nossa comunicação é falando o que ele quer ouvir. É trazendo soluções para as dores e para a necessidade deles. E essa questão do time também, a gente é algo que a gente faz dentro da imobiliária toda semana. A gente tem um momento de brainstorm onde a gente, assim, o que vocês mais escutaram do cliente essa semana? Sim. Aonde que está a dificuldade? Não, a dificuldade está aqui no valor de metro quadrado. Então, aqui, vamos criar aqui, vamos trocar um brainstorm de argumentos de como quebrar a objeção de metro quadrado. Como é que você está falando isso para ele, o preço? Você está falando antes de contar para ele o valor do empreendimento, todos os diferenciais, o que vai ter? Então, isso é feito semanalmente dentro da nossa imobiliária e a gente vê que funciona muito, que é algo muito poderoso. E agora, vocês trazendo isso faz todo sentido para mim agora. Por que os empreendimentos de vocês têm tantos diferenciais que quando lança, é tudo que o mercado queria, era tudo que a gente precisava, né? E já vem com muitas atualizações, tanto na parte de metragem, mas também na parte de área de lazer, já vem com muita inovação. Então, isso justifica tudo isso que vocês estão falando agora, o sucesso dos empreendimentos. Mas antes de falar de produto ou da gente olhar para produto, tem um fatorzinho aí que eu venho me aproximando cada vez mais e que eu sou muito fascinado por isso há bastante tempo, desde a época que fiz engenharia já era fascinado, que é por melhorar o potencial econômico das áreas, né? Aproveitar o máximo potencial daquele terreno, né? E a gente sabe que existem muitos desafios na escolha de um terreno, né? Porque às vezes o valor do terreno pode ser um valorzinho muito pequeno e dependendo do projeto que você faz ali, a área se torna realmente valiosa, porque você consegue aproveitar o máximo que ela pode dar de benefício para a cidade, de benefício para quem vive aqui e tal. E lá na Plaenge, Isa, quais são os principais desafios que você encontra na aquisição de terrenos, né? E como que você consegue pegar esses terrenos e transformar ele em melhoria da cidade, para Maringá mesmo. A Maringá vai ficar melhor se eu fizer isso aqui nesse terreno. Como é que é essa relação? Vamos lá, é um baita desafio, né? Então, o que a gente tem em relação a terrenos, que eu acho que traz uma grande dificuldade, até assim, todo mundo que trabalha com incorporação, possivelmente em algum treinamento da vida, ouviu a seguinte frase: o sucesso de um empreendimento depende de 3 fatores: localização, localização e localização. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu tô lascada. Então, assim, uma escolha errada ali pode complicar tudo dali para frente, né? É muito difícil você compensar com outros atributos uma escolha ruim lá no começo, não só da localização, assim, geográfica, mas a questão da escolha do terreno como um todo. O que eu vejo que é um grande desafio, não só para a escolha do terreno, mas para o desenvolvimento de produto como um todo, é que a gente tem um ciclo muito longo, né? Então, uma coisa é eu identificar uma demanda para hoje. Hoje é fácil, eu levanto o que tem à venda, eu vejo o que está vendendo, como é que está a velocidade de venda, como é que está a prateleira das empresas e eu sei o produto ideal para eu lançar hoje. Só que a questão é que essa decisão teve que ser tomada anos atrás, 1 ano atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? Então, eu preciso estar sempre trabalhando, eu brinco que é a bola de cristal, né? Eu preciso trabalhar com a bola de cristal de como que isso vai estar daqui 1 ano e meio, 2 anos quando eu lançar e como que isso vai estar daqui 6 anos quando eu entregar esse empreendimento. Então, acho que essa é uma dificuldade na compra de terreno e desenvolvimento de produto. Teve um produto, Isa, que você deram uma acertada na metragem, que era uma metragem que, assim, nem sempre as metragens são óbvias, né? Mas, que acertada foi o Almar, hein?
Que foi. Mas assim... E aí você, veja, quanto tempo antes você decidiu a metragem do Almar? Ó, e a acertada do Almar, eu acho que tá uma das maiores até hoje, mas ela vai perder pro Alt, tá? Ah, com certeza, que a gente vai falar do Alt ainda. A gente ainda vai falar do Alt. Pra trás, né? Mas o Almar, ó, se a gente pegar a negociação do terreno, do Almar especificamente, ela começou acho que em 2015. Tá? Só pra vocês imaginarem. Caramba. Então, assim, eu poderia fazer um podcast de 4 horas só contando as histórias. O Leonardo é muito bom de contar as histórias daquele terreno, né? Então, a gente tem que definir muito antes. Então, é claro que, às vezes, a gente compra o terreno com algumas possibilidades de projeto ali em cima, sem bater o martelo em qual. Esse foi o caso do Almar. A gente teve vários estudos ali. Então, mas tem realmente casos que só viabiliza a compra se a gente extrair um potencial de algum produto específico. E a gente precisa entender se tem demanda para esse produto específico, se vai ter demanda para esse produto específico. Então, é a bola de cristal que a gente tem que ter. A gente tem várias estratégias para tentar projetar essa questão de mercado, mas tem muitos fatores externos que a gente não controla, né? A gente sabe que vai ter fatores de mercado, fatores políticos, econômicos que podem impactar, mas eu vejo que esse é o principal desafio, porque não adianta ser bom hoje e não ser daqui 2 anos, mas também, às vezes, hoje é ruim, mas daqui a 2 anos pode ser bom. E a gente ir buscando esse equilíbrio. Então, a gente precisa ouvir muito o cliente, a gente precisa fazer muita conta, a gente precisa quebrar muita cabeça para a gente chegar nesse valor. Não dá para ir naquela de uma oportunidade, nossa, parece que é bom, vamos comprar, depois a gente vê o que faz. Não funciona assim, com a Plaenge não funciona assim. A gente tem que estar bem seguro das opções que a gente vai ter, de como vai estar o mercado, dessa esteira de lançamentos que está funcionando, para daí a gente tomar as melhores decisões. Mas eu estou tendo sempre que calibrar minha bola de cristal para eu tentar, né, a gente tentar grandes sucessos aí, como a gente vem tendo, graças a Deus, nossa bola de cristal tá bem calibrada. Eu vejo que a Plaenge, ela tá sempre lançando em regiões consolidadas. E não regiões que estão em desenvolvimento. É comum no mercado imobiliário as construtoras buscarem regiões que estão crescendo, né, em expansão, para comprar terrenos ali e lançar futuramente e tá olhando o movimento do mercado e na hora certa tá lançando. Eu vejo que a Plaenge tem um movimento um pouquinho diferente. Ela espera que a região se consolide primeiro, né, que ela se valorize primeiro e depois. A Plaenge, ela não me parece uma construtora aventureira. De forma alguma. Ela sabe exatamente o que ela está fazendo, né? A cada passo é isso que passa para a gente. Se reflete na solidez da construtora, né? Exato. Eu fiz uma reunião com a Isa uma vez, algum tempo atrás. Isa, o que você está procurando? O que você quer? Eu quero o terreno AAA. Eu quero o melhor de todos. Essa foi a resposta dela para mim à época. Eu acho que isso, Ana, faz muito sentido, porque assim, o pessoal sabe... Chegou para mim lá, oferecendo um terreno, falando, por que daqui a alguns anos... Eu falo assim, daqui a alguns anos você traz de novo, então, e a gente vê. Né? Então, geralmente, quando assim, eu tenho pouco tempo para explicar para alguém o terreno que a gente quer, eu quero um terreno bom hoje. Ah, compra, daí fica guardado, porque daqui a 3 anos vai mudar completamente. Não, né? Seria uma estratégia? Seria, mas não é a estratégia que a Plaenge vai fazer. Então, a Plaenge não é aventureira. Eu acho difícil a gente encontrar uma empresa de 55 anos com números sólidos igual a Plaenge tem que seja aventureira. Né? A gente vai ver empresas mais jovens, aventureiras, a gente vai ver empresas com resultados menores que podem ser aventureiras. Agora, com 55 anos de história e essa solidez que a Plaenge tem, acho que realmente não dá para... Não vou negar, a Plaenge não é uma empresa aventureira. Isso não significa que não tenha um viés de inovação, que está sempre buscando novidade, mas é uma empresa, sim, conservadora nas decisões. A gente entende que a gente tem que cumprir tudo que a gente promete. Se eu estou prometendo um futuro que vai acontecer, que não depende só de mim, eu não consigo prometer, porque a cidade pode se movimentar de um jeito diferente. Então, eu falo que quem quer muito aposta... talvez realmente não combine com a Plaenge. A Plaenge trabalha mais com certezas, né? Então, a gente não vai apostar... Isso, gente, tá em tudo dentro da empresa. Não tô falando só comercialmente, né? Mas a gente sabe que para dar match com a Plaenge, um colaborador, um parceiro, um fornecedor, um cliente... tem que ser alguém mais com esse perfil, com esse viés, né? Então, quem é muito aventureiro, muito, né, quer arriscar muito, realmente talvez não se identifique muito com os valores da marca. Então, a gente tem isso muito forte. Então, sim, para terrenos, para áreas, eu sempre brinco, né? Traz um terreno que é bom hoje. A hora que o pessoal começa, não, Isa, porque daqui 5 anos...
Falo, não, então daqui 5 anos você Sim. traz de novo. Não significa que a Plaenge não está acompanhando os movimentos do mercado, que a Plaenge não está de olho em novas áreas, em novas localizações. Não significa isso. Pelo contrário, a gente está sempre de olho, a gente está sempre acompanhando e a gente vai acompanhar a demanda do nosso cliente, né? Então, a gente também não vai ficar lá, não, eu vou sempre no mesmo lugar. Não. Isso a gente é incentivado a pensar fora da caixa, a buscar. Mas a gente tem que dar uma equilibrada, o quanto que isso é aposta, o quanto que isso é fé e o quanto que isso realmente vai acontecer. Uma coisa eu acho que é ser otimista, outra coisa é ser realista, né? E eu acho que tudo isso que a Isa acabou de falar, comercialmente falando, traz muita segurança para eu trabalhar com a equipe também. Para vender tudo isso, toda essa ideia, todo esse conjunto de informação, para a equipe comercial comprar essa ideia, essa força de venda para fazer o negócio acontecer com o cliente, eu acho que toda essa estratégia é muito importante para a gente. Quando eu entrei na construtora, eu não tinha esse conhecimento de como as coisas funcionavam. E depois que eu comecei a entender que a Plaenge não é uma aposta, ela é uma certeza em tudo que ela faz, em tudo que ela se propõe a fazer, com todo esse viés que ela tem de inovação, de tecnologia, de buscar as informações, eu vi o quanto isso me traz segurança para vender para o meu time passar essa informação para quem a gente mais quer, né? Que é o cliente, que é o nosso comprador. Então, traz muita bagagem e muita segurança na hora de poder fazer uma negociação. É uma combinação incrível, que tem os seus atritos, né? Mas é incrível essa combinação que a gente tem lá dentro. Então, traz muita segurança para o nosso cliente na hora de fazer uma negociação. Muita propriedade daquilo que a gente está falando também. Isso se reflete em resultado para quem investe no imóvel no lançamento. Exatamente. Né? A tendência que a gente observa é que os empreendimentos da Plaenge, eles valorizam acima da média. Né? Eu acho que principalmente porque o cliente sente o mercado todo sente essa segurança, sente essa confiança, sabe que é uma construtora sólida e que tudo vai ser entregue exatamente como foi prometido, nos prazos corretos. Eu acho que isso acaba sendo bom para todo mundo, para todo o ecossistema, né? Para nós não é importante só vender, né? Para nós é importante fazer a entrega. É o melhor momento, gente, é a entrega do empreendimento. Participar de uma festa de entrega do empreendimento para os futuros moradores, não dá para passar para vocês e transmitir o quanto isso é emocionante. As pessoas vindo te agradecer, tipo, pra gente que é do comercial, tipo, ainda bem que você incentivou, ainda bem que você me forçou a fazer a compra, né? Tô muito satisfeito com isso. Então, realmente não tem preço. Tá? Não tem preço. Então, essa satisfação de saber que a gente vai vender uma coisa e que lá na frente a gente vai entregar isso, é incrível assim mesmo, né? Acho que a Isa também tem essa... Imagina o pessoal, a gente fica até pensando assim, né? O pessoal de desenvolvimento de projeto projetando um negócio, que também é uma imagem. E um sonho é ainda, um né? sonho. E lá na entrega, aquilo estar consolidado, né? Nossa, eu acho que isso daí traz um dos pilares da Plaenge, um dos diferenciais mesmo da marca é a questão da gente ter equipe interna envolvida em todo o ciclo, né? Então, desde lá do estudo de viabilidade, compra do terreno, até a assistência técnica depois, tudo isso é equipe Plaenge, né? Então, a gente não tem etapas 100% terceirizadas, né? Então, a equipe própria de vendas, a equipe própria de contratos, a equipe própria de viabilidade. Então, a gente está ali, a gente é time Plaenge. Então, a gente vai ver isso se consolidar, a gente vai ver isso acontecer. A gente vai curtir cada etapa junto, né? Tem então, orgulho, é isso. né? Então a gente vai estar lá na entrega. Então, assim, esse pepino vai ser nosso, vai. Né? Não então, dá pra tem prometer. esse compromisso, né? Então, a gente tem um compromisso diferente. Porque, assim, não adianta eu falar, não, esse terreno é maravilhoso, vamos comprar. Porque dali a 2 anos, na hora de lançar, eu tô ali. Né? E se o resultado comercial não for de acordo com o esperado, é porque às vezes a compra, a viabilidade não foi bem feita. E não é uma empresa terceirizada que você não acha mais, né? Tudo isso é Plaenge. Então, eu fico tranquila que isso reflete pro cliente, né? O processo interno. O processo interno, beleza, é uma coisa, a gente tá lá e a gente vai fazer o melhor que pode. Mas, sem dúvida, isso reflete em resultado pro cliente. É nisso que a gente acredita. Então, por isso que a hora que você fala, Felipe, a valorização e etc. É muito bom a gente ouvir isso e não ser a gente falando, né? Então, a gente quer que quem fale isso são vocês.
São os corretores, são as empresas parceiras, são os clientes que compraram e que voltaram para comprar. Um cliente que comprou um produto e a hora que a gente lança um produto de uma mesma linha, vamos dizer assim, ele volta ali para comprar, quer resultado melhor do que realmente ele teve tudo que ele esperava, ele recebeu tudo que a gente prometeu. Então, assim, é o mercado falando isso que faz o nosso trabalho fluir também. A gente não precisa, às vezes, a gente ficar mostrando, né? Então, isso é muito bom. Fico muito feliz de ouvir vocês, né, do mercado falando isso dos nossos produtos. Isso é do comercial, vendendo uma coisa, né, ficar prometendo as coisas. A gente vê que tem muita gente fazendo isso, né? Prometendo as coisas que, às vezes, a gente fala, meu Deus, como que isso vai acontecer lá na frente? E a gente não vende, então, só para o cliente hoje. A gente quer vender para ele no recebimento das chaves. Então, a gente se preocupa muito com aquilo que a gente comunica também e como a gente comunica. Credibilidade é uma coisa difícil de construir, mas fácil de perder, de quebrar essa credibilidade. Sim. E eu acho que a Plaenge vem se mantendo aí por 50 anos, né? Uma história, um meio século, mantendo a credibilidade lá em cima e mantendo a confiança de quem compra. E quando a gente fala de investimento, a gente também está falando de risco, né? Então, todo investimento ele tem risco e tem recompensa. E eu acho que a Plaenge, ele é uma das poucas construtoras que a gente atende que consegue manter a recompensa alta com risco baixo, né? Eu acho que isso é uma coisa que é muito importante para quem investe com a gente, né, Ana? Com certeza. E tudo isso que vocês estão falando, a gente também pensa muito nessa responsabilidade de estar apresentando para o nosso cliente um empreendimento que a gente tem a garantia de que ele vai realmente ser entregue, que ele vai realmente ser entregue da forma com que foi proposto, com tudo que está dentro do memorial descritivo, com todas as, né, com aquele nível de qualidade, de acabamento e principalmente que ele vai ter o retorno esperado. Hoje a grande maioria dos nossos clientes são investidores, então a gente precisa dessa segurança e a gente consegue essa segurança nas construtoras consolidadas. E a Plaenge, a gente brinca, né? É muito fácil vender Plaenge. Por que é muito fácil vender Plaenge? Porque toda essa solidez da construtora passa essa segurança para o cliente. Vocês conseguem passar isso mostrando o próprio histórico da empresa, né? Há uma marca de 55 anos. É a única construtora do Brasil a ter um seguro de entrega, né? Seguro de entrega que não é a obrigação, que é o patrimônio de afetação. A gente pode falar disso aqui depois. Mas nos traz muita segurança trabalhar com uma construtora como a Plaenge. E a gente vende sabendo que vai ser entregue para o cliente. Eu ia falar exatamente aquilo, mas é mais legal do que aquilo, é melhor do que aquilo que ele vê ainda num projeto, num folder. Então, isso é muito bacana. E, ó, a gente cumpriu com a promessa. Você viu que o tema do podcast era a maior construtora do sul do Brasil e os segredos por trás dos empreendimentos preferidos dos investidores. Então, acho que contamos aqui já. Sim. Contamos o segredo. Todos os segredos, o segredo né? principal, eu acho que é cumprir o que promete. Eu acho que... Exatamente, cumprir. Parece tão simples. Parece uma coisa óbvia, né? Parece óbvio. Ó, Que gente, segredo, né? Que Tipo, segredo, que muito segredo. bom. Muito gente, bom. para você que está aqui com a gente até agora, continue aqui no podcast, não saia daí, porque a Plaenge vai contar aqui pra gente, as meninas vai contar sobre o próximo lançamento da Plaenge. Eu sei que tem muita gente curiosa, querendo descobrir um pouquinho mais de detalhes. A gente vai tentar tirar mais spoilers delas aqui, Nós né? também queremos saber mais detalhes. Então, fiquem Somos com a bons gente em até o segredos. final. Somos bons em guardar segredos. Muito bem. Já que a gente começou, a Ana puxou essa linha aí sobre o novo lançamento da Plaenge, antes da gente entrar no que é realmente o próximo lançamento, fala um pouquinho para nós sobre os futuros projetos que mais empolgam vocês. O que mais empolga vocês, né, quando você olha para o futuro e para próximos produtos de lançamento, as próximas tendências que vêm por aí? O que mais empolga, tanto na hora de vender quanto na hora de desenvolver produto? Essa é a pergunta de milhões, né? Vocês acham que eu vou soltar aqui, né? Vai que nessa hora vem aí, né? Vem. Aguarde. Você convida a gente pro próximo podcast. Com certeza. Que com daí a certeza. gente traz mais informação do Dos próximo próximos. Mas, lançamento. o que eu posso falar para vocês com certeza é que todos os projetos que a gente está desenvolvendo me empolgam. Acho que se um dia a gente estiver desenvolvendo um projeto que não deixar a gente empolgado,
alguma coisa eu tô fazendo errado. Então, assim, sabe aquela história de cada decorado que fica pronto, a gente fala, esse é o mais bonito? No desenvolvimento de produto, a gente tem muito isso, né? Então, hoje, a gente tá realmente com toda a energia no Out, né? Então, hoje é o projeto que mais me empolga, sem dúvida, é o Out. Mas a gente trabalha com uma esteira de lançamentos por esse ciclo longo que eu falei para vocês. Então, sim, a gente já está trabalhando no próximo desse ano, a gente já está trabalhando nos lançamentos do ano que vem e todos eles me deixam empolgada. A gente já né? teve um spoiler. Verdade. Viu ali? É. Ela soltou sem querer. Vai e ter esse mais ano tem coisa. um. Com certeza. A ideia, a gente não para, a nossa esteira não para, né? A gente trabalha com uma esteira mesmo de produtos e de lançamentos, todos incríveis, todos me deixam muito empolgados e a equipe de desenvolvimento também. O nosso maior desafio é controlar a língua, porque a nossa vontade era contar tudo que vem por aí para vocês. E também a gente está sempre estudando muita coisa. Então, a gente tem os produtos que já estão na esteira e a gente tem muitos estudos em andamento, né? Então, são coisas que às vezes vão demorar para dar certo. É o que eu falei, poxa, o terreno do Almar foi, meu Deus, quantos anos de negociação. Então, a gente está sempre estudando muita coisa e muita coisa incrível. Tem que atender todos esses requisitos aí que a gente já falou. Então, tem bastante coisa legal por vir. Então, a gente tem que controlar a ansiedade. Eu aprendi a controlar a ansiedade trabalhando num mercado de ciclo tão longo assim, né? Porque a gente está desenvolvendo o projeto aí para lançar daqui um ano e meio. E a gente fica ansioso para colocar no mercado. Mas tem muita coisa empolgante por vir. Aguardem. E para o time de vendas, Valesca? Porque a gente sabe que venda é mês a mês. Imagina que a Isa, começa hoje um projeto que talvez o ciclo dele leve 2 anos. Mas todo dia primeiro você começa um projeto que é a meta desse mês. Né? Então, como é que você olha para frente para os produtos e acaba... o que te empolga mais aí nessa esteira de produtos que a Isa traz? O que mais me empolga é saber que tem a esteira de produtos. Então, assim, o que eu tento trabalhar com a minha equipe é assim, vai ter lançamento e o lançamento vai ser bom. Mas como a gente trabalha com estoque também, trabalha com... Hoje a gente está com um apartamento de 45 a 345 metros, a gente tem muita coisa para girar no dia a dia, né? Então, na verdade, a meta não é no dia primeiro, não. A gente tem todo dia meta. Fala, vendeu, parabéns, bora pro próximo. Mas o que mais me empolga é saber que a gente tem a esteira de produtos e que a empresa está pensando no próximo, está pensando no... Esse dia a Isa falou para mim assim, Valesca, eu preciso ir que eu tenho uma reunião do projeto do segundo semestre do ano que vem. Meu Deus. Eu nem perguntei pra ela qual é a metragem. Porque é o nível de confiança, de relação que a gente tem, que assim, o negócio vai acontecer, galera. Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar os nossos empreendimentos em estoque, vender o que a gente tem pra vender e fica tranquila que a empresa vai trazer novidade pra gente. Então, pra mim, isso, na verdade, não sei se é uma empolgação, se é uma certeza, uma segurança, é um misto, mas que eu consigo trabalhar com a minha equipe também. Porque eu acho que quem fica mais ansioso para saber dos próximos projetos é o vendedor, né, a equipe comercial, junto com o mercado, com os corretores, né, com as imobiliárias. Mas a gente consegue transmitir essa confiança, né, que fique tranquilo que o próximo projeto vai encantar assim como esse. Eu acho que é esse o trabalho que a gente precisa fazer lá dentro. E eu vou aproveitar aqui para fazer um jabá, já da Plaenge, né? Para você, corretor, que eu sei que tem um monte de corretor que assiste os nossos conteúdos, né? E junto com a gente contribui para que o mercado imobiliário de Maringá seja a potência que é. Vou deixar um recado para você. A Plaenge, os estoques da Plaenge, eles têm apartamentos muito legais. E aí, o que está acontecendo na Patrimônio? A gente está em processo de lançamento do Out, focado no lançamento. Mês passado, aí a gente vendeu 2. Tá? Por quê? Porque a gente fala da Plaenge, a gente fala da metragem que a gente está trabalhando e o cliente começa, tá, mas não tem um para entregar mais rápido e você não tem talvez o maior e a gente já está, ele veio interessado por Plaenge. E a gente leva ele para dentro da construtora e explode lá com ele todas as oportunidades que tem. E isso está sendo um sucesso, está ajudando a Patrimônio a bater meta no mês a mês. São os estoques da Plaenge que a gente está vendendo lá e estamos vendendo bastante. Isso aí. E ótimo, Felipe. Esse foi um comentário que você fez, que muitos corretores acredito que vai assistir o podcast e vai falar assim, nossa, Valesca fala isso pra gente também. Eu falo que o momento do lançamento, do represamento que a gente faz, que é fazer o contato com o cliente, para saber se ele tem interesse, às vezes ele pode não ter interesse naquela metragem ou naquele perfil de projeto, mas como a gente tem um leque de opções,
alguma coisa vai se encaixar para Difícil ele. não conseguir atender É a muito cliente, né? difícil a gente não conseguir atender um cliente lá dentro. Então, não só para vocês no mercado, mas até interno para a gente, esse é um momento que a gente faz muita venda de outros projetos, porque a gente está ativando muito cliente. Então, quando às vezes você procura ele para um investimento, ele fala, não, mas eu tô querendo alguma coisa para morar. Mas o que vocês têm de 120? Então, todo lançamento, gente, todo lançamento, vou olhar até nessa câmera, todo lançamento se faz muitas vendas de outros empreendimentos. Você não precisa esperar o lançamento para fazer um boom de vendas. Você pode estar aproveitando o momento do lançamento, do trabalho, para poder estar vendendo outras metragens também. Então, acho que isso é muito legal, porque a gente não vive, né, Felipe, como você fala, a gente não paga boleto só no dia do lançamento, né? E isso é muito interessante, que a gente acessou um cliente para 60 e poucos metros, que a gente dava um spoiler aqui já do que a gente vai falar em breve, e esse cliente abriu negociação, a gente levou ele na Plaenge para um passeio, que tem mais de 200 metros. Está em negociação e está quente, o cara realmente está bem interessado, e acho que a gente caminha para fechamento de um apartamento aí de quase 3 milhões de reais. Então, Né? Então, a gente aproveita isso para bater a nossa meta no mês a mês, e a hora que o lançamento vem, aí sim, a gente faz aquele boom de venda. A gente não deixa de trabalhar o cliente. Às vezes eu comento assim que o pessoal acaba deixando muito dinheiro na mesa. Porque acha assim, nossa, o que vai ter de lançamento? Vou trabalhar o lançamento. Mas no momento que você está fazendo contato com o cliente, você deve aproveitar esse contato. Né? Às vezes o cara fala que não tem interesse, você descarta o cliente. Não é esse o caminho. Talvez você tá perdendo a oportunidade de ofertar outras coisas para ele também. Então, acho que isso é um trabalho que, se alguém precisar também, pode contar comigo e com a minha equipe para a gente desempenhar juntos. A gente já está contando, está dando certo. É isso aí. Conta com a gente. Eu queria perguntar agora para Isa. Eu sei que a Plaenge é pioneira quando a gente fala em estúdios aqui em Maringá, né? Vocês começaram com esse projeto lá atrás. E hoje, o próximo lançamento, ele traz metragens de estúdios também, que é o Out. E ele é o primeiro Smart Living, da linha Smart Living da Plaenge. Eu queria que você conversasse com a gente, explicasse para o público, né, o que é essa linha Smart Living e porque, assim, o primeiro, né, algumas pessoas perguntam, mas a Plaenge já lançou estúdio antes, né? E por que esse é o primeiro? Qual que é o diferencial? O que torna esse projeto especial dos outros? E por que a expectativa está tão alta com relação a ele? Então, vamos lá. Então, sim, a gente tem uma história muito legal de contar da Plaenge Maringá nos estúdios, né? Então, o Connect, a gente lançou ele lá em 2016, se não me engano. É um projeto completamente disruptivo, inovador. A gente teve que ensinar ao mercado o que era um estúdio. Como que, nossa, mas é um apartamento pequeno, mas ao mesmo tempo ele é caro, ele não é uma kitnet, ele não é Minha Casa Minha Vida. Como que eu explico isso? Como que eu entendo? E o mercado conseguiu entender, conseguiu valorizar. Isso foi consolidado na entrega do empreendimento. Então, o lançamento foi um sucesso. Na entrega, foi quando todo mundo viu e falou, poxa, que legal. é tudo aquilo que eles falaram, né? Isso se consolidou. Para daí, na sequência, a gente vir com o lançamento dos demais, que também foram grandes sucessos e que a gente entrega agora e daqui a 2 anos. Então, isso até eu brinco que deu um conflito ali na equipe de desenvolvimento de produto na hora de lançar o Out, né? Porque a gente ficou assim, e aí? Vamos mexer com quem tá quieto ou não vamos mexer? Poxa, já deu tão certo o Connect, o Blend, o Wire. A gente já fez tão bem, o mercado já entendeu. A gente consegue adaptar e lançar mais um, muito parecido, né? Mas daí o nosso viés de inovação ali falou mais alto, falou, não. A gente precisa trazer algo novo. Quando aumenta a demanda, aumenta a oferta também. Então, será que o mercado já não aprendeu? Não está vindo com coisas parecidas, né? Eu vou sempre defender que não traz a qualidade da Plaenge, isso eu não tenho dúvida. Mas, às vezes, já trouxe uma planta parecida, um conceito parecido. Não, vamos trazer algo novo. E daí que a gente trouxe o Plaenge Smart Living, o Out Smart Living. Então, o Smart Living, se você perguntar para 100 pessoas vão responder de forma diferente o que para eles é morar de maneira inteligente, né? Então, vou falar de espaços compactos, vão falar de espaços multifuncionais, vão falar das áreas de lazer, vão falar do viver em comunidade. Tudo isso, para mim, é um morar de forma inteligente. E o Out entrega tudo isso. Então, todas essas diferentes interpretações de morar inteligente, eu não tenho dúvida que o Out entrega, né? Então, a gente pegou o que teve de melhor em cada um desses produtos. A gente já conseguiu ter um laboratório, vamos dizer assim, com esse empreendimento em funcionamento. A gente vendo quem está morando, quais são os hábitos, o perfil,
como que é o consumo dessa pessoa, o comportamento, as práticas, a rotina, para daí a gente trazer um produto 100% alinhado com esse público, né? Então, foi esse o trabalho que a gente fez para desenvolver o Auto Smart Living. Então, sim, ele é mais um estúdio Plaenge, mas ele é o primeiro Smart Living. Então, alguns detalhes a gente já soltou, algumas novidades do projeto, mas a cada semana, a cada quinzena vão ter mais novidades e aos poucos todo mundo vai entendendo, é por isso que ele é diferente. É por isso que ele é um Smart Living. Né? Então, a gente está bem seguro e bem empolgado. Vocês falaram de empolgação hoje, não tem nada que me deixa mais empolgada do que o lançamento do Auto Smart Living. Que legal, Isa. Valesca, o que você acha que torna o projeto do Auto único? Para vocês como time comercial. Exato. Agora, né? A Isa comentando aqui, eu estava até pensando, né? Quando eu conversei com o Leonardo e ele me passou que o primeiro projeto desse ano seria os estúdios, né? Eu tava já super empolgada, porque não só a minha equipe... Faz quanto tempo que você sabe disso? Ai, tem uns 6 meses já que eu sei. Então, não só a minha equipe estava esperando alguma coisa de estúdios, mas o mercado. Então, os corretores, os clientes estavam perguntando pra gente quando vem o próximo estúdios da Plaenge. Então, eu já sabia que ia vir um estúdio, né? Mais especificamente, essa metragem eu sei uns 6 meses atrás. E aí eu fiquei assim, nossa, sensacional, a gente tá precisando isso, é uma demanda do mercado, vai ser sucesso, né? Vendemos bem todos os outros, vamos vender esse também. E quando eles falaram especificamente o que seria, o nome, falei, gente, pensaram, tipo assim, Out não é só a vida acontecendo fora do apartamento, Out é a Plaenge pensando mais uma vez fora da caixa, né? Trazendo um projeto único, inovador, com áreas de lazer diferente do que hoje tem no mercado. A gente sabe que está tendo muitos lançamentos de estúdios, né? Não com a qualidade, com a segurança da marca, mas tá, né? E tudo bem. Só que a gente consegue trazer mais uma vez no meio de um momento do mercado imobiliário que está trazendo vários projetos de metragens menores, a gente inova. Então, pra gente, assim, a expectativa tá altíssima. E não só a expectativa interna, do que a gente conhece, do que a gente acredita. Mas o legal é ver vocês, né? Os corretores, a gente vê o cliente prosperando, o cliente perguntando pra gente, o cliente ansioso para saber mais informações. Então, acho que a nossa expectativa, ela só aumenta. Né? A gente está engajado com a empresa, é fácil, né? Por tudo que a gente já conversou aqui, pelo que a gente acredita, né? Pelo que tudo que a empresa é. Mas quando a gente vê o mercado, o cliente nessa mesma vibe, né? Que a gente pode até falar que o Out é um empreendimento que tem uma vibe diferente, né? Então ele é inovador até na comunicação, naquilo que a gente quer transmitir. Então, acho que isso é sensacional. E até vou fazer um convite aqui, Isa, para quem não conhece ou que não está seguindo o plaenge.maringá, porque a gente tem uma página no Instagram que é o Plaenge, que é do grupo, onde tem informação do grupo, mas a gente tem o Instagram da plaenge.maringá. Eu não sabia disso. Eu não estava seguindo, mas hoje eu tô seguindo. Eu tô seguindo já tem uma semana, eu acho. Assim? Aí, ó. Novidade. Novidade. Agora A gente começou com isso não tem muito tempo, com a página da construtora aqui em Maringá, e lá a gente vai trazer muita informação, não só de projeto, né, mas vai trazer alguns conteúdos bem interessantes, e eu acho que vale a pena todo mundo começar a seguir, hein? plaenge.maringá. Eu já tô seguindo. E aí lá também vocês vão ver uma coisa que é muito legal, que eu falo assim, a Isa e o Leonardo se desafiou nesse projeto para trazer um conteúdo diferente, numa comunicação bem diferente, e o Leonardo traz para a gente a questão da valorização. Então, acho que o nosso superintendente regional, falando de valorização na rede social, traz ainda mais segurança, não só para nós do comercial que vai ter que vender isso, né? Mas para o mercado, para o cliente, né? Então, acho que isso é bem legal. Então, a gente está assim, com um nível de empolgação muito alto, mas eu acho que não é à toa. Tá? Eu acho que realmente faz sentido e a gente merece estar com essa empolgação. Eu vi algumas imagens, né? A gente não teve acesso às imagens todas, a gente teve acesso a algumas imagens e realmente
é muito diferente do convencional. É muito inovador, é bonito. De você ver a foto, dá vontade de você entrar. Convidativo, né? Convidativo, é energético, é maravilhoso, eu adorei. E com toda a sofisticação da Plaenge. Com toda a sofisticação da Plaenge. E assim, é um projeto que você falou muito de empolgação aqui, é um projeto que os nossos clientes estão muito ansiosos. Por quê? Porque é tudo que o investidor quer. Ele vai entregar uma construtora sólida, que entrega segurança para o investimento dele e alta rentabilidade. E é uma construtora que a gente pode confiar no que vai ser entregue, no padrão de entrega. E tem mesmo muitas construtoras lançando aí vários estúdios, apartamentos compactos, né? Mas nem todas as construtoras a gente entrega essa segurança, né, que a solidez da marca da Plaenge, e nem todas entregam um padrão de qualidade nos acabamentos. Eu conheço construtoras que lançaram estúdios, estão lançando estúdio que não entrega nem o piso. E isso tudo não entrega piso, não entrega o forro rebaixado, não entrega uma série de questões que, para o investidor, lá na frente, quando você pega o apartamento, o que você quer? Rentabilizar imediatamente. Você quer alugar. Tem que gastar mais uma bala ali. Exato. Tem que terminar, porque o apartamento ainda parece uma obra. Exato. E assim, não é só mobília. Imagine você ter que contratar uma pessoa. E aí, quando você vai para a questão dos fornecedores, aí não fica de um padrão adequado. Então, não fica bem colocado aquele piso. A garantia da construtora você perde. Então, a Plaenge, ela entrega um apartamento, gente, é só você botar o sofá ali, os eletrodomésticos, e praticamente já sair usando, porque o nível de entrega é muito alto e o investidor, ele economiza. Sim. Ele não precisa ter mais esse custo, não só o custo, né, gente? A dor de cabeça. Porque a pessoa que está investindo, que quer ter uma fonte de renda passiva, ela não quer se preocupar com aquilo e ter uma dor de cabeça na entrega. Então, é tudo que o investidor quer. E todos os empreendimentos da Plaenge, as metragens menores, a gente viu que foi um sucesso de venda, que vendeu assim tudo em horas, né? E a nossa expectativa está alta. Então, a gente sempre fala para o cliente, quer? Então, já vamos deixar tudo pronto agora, fazer a tua pasta. Por quê? Vai ser mais um dos empreendimentos que não sobra para quem quer. E a gente fica impressionado, nós como imobiliaristas, de como a Plaenge consegue fazer tanto, né? E mesmo assim, ela ainda é uma das construtoras mais baratas. Por quê? Porque quando a gente põe na conta que esse já entrega com piso, esse entrega com forro, esse tem os acabamentos, o mínimo de acabamento interno e o que não é comum, e às vezes ele é o mesmo preço de uma construtora que entrega sem nada, né? E a gente olha, poxa vida, e a Plaenge ainda vem mais barato, né? Então é um negócio que para nós é realmente impressionante. Eu acho que só talvez pelo volume de construção que a Plaenge faz, que ela consegue trazer esse equilíbrio de qualidade, preço e tal, e realmente ser a melhor opção para o investidor. A Plaenge é uma construtora justa, né? Então a gente trabalha de forma coerente, eu acho que seria essa a palavra. Então a gente está sempre pensando no cliente, no que ele precisa, né? Claro que é uma empresa com fins lucrativos, mas a gente consegue unir tudo isso, né? E trazer um preço, como você está falando, coerente, né? Coerente. Legal. E a gente estava perguntando para o incorporador uma vez, eu falei assim, como que a Plaenge ainda consegue ser uma das mais baratas? Ele falou, que eles constroem muito, então daí não tem como acompanhar o preço deles. E daí para nós, assim, imagine que para o nosso investidor não tem como justificar isso, né? Isso não é motivo, então pague mais caro no dele porque ele constrói menos, né? Então... quando tá barato demais, gente, desconfiem. Né? Aquela coisa do barato sai caro, no mercado imobiliário a gente precisa tomar os passos assim bem seguro. Né? Então, se tiver muito barato também o preço de metro quadrado, eu desconfio. Vamos falar um pouquinho do Alt? Que eu acho que a gente está aqui, né? Falou bastante. Vamos falar um pouquinho do Alt. O Alt, ele fica na Avenida São Paulo, ali no Balão do Avião, né? É uma região bem conhecida, todo mundo conhece. E como foi a escolha desse terreno, né? E o impacto, e qual que você acha que é o impacto dessa localização no sucesso do empreendimento? A gente tinha essa ideia, não tinha esse nome, ainda não era Smart Living, ainda não era Alt, mas a gente tinha uma ideia, já um conceito bem consolidado, mas a gente não tinha o terreno, né? Então a gente tinha essa ideia do empreendimento com essas características, mas a gente não tinha o terreno. E cada terreno que aparecia ali naquela região, a gente avaliava com esse intuito. E daí um era grande demais, o outro pequeno demais, o outro longe demais da universidade, o outro perto demais. Então, demorou para chegar um terreno a gente falar, é esse, né? Porque ele tem que ter
as questões técnicas ali, os parâmetros urbanísticos que atendessem, a questão de dimensões para a gente ter um potencial construtivo coerente, para a gente também não ficar com um mar de apartamentos, mas ao mesmo tempo não ficar com muito pouco, porque daí o condomínio vai ficar caro. Então a gente tem tudo isso para equilibrar e a gente também queria que fosse uma localização referência, que fosse imponente, que eu não precisasse explicar muito onde é para o Alt se tornar uma referência, ele já está se tornando uma referência, né? Então, isso é a característica que vocês estão vendo nas imagens, são as cores, é o conceito, é para bater o olho e não ter que explicar, é o Alt, né? Então, isso vai desde a escolha do terreno. Então, foi assim que a hora que chegou esse terreno, a gente falou, talvez seja esse, talvez encontramos o terreno do nosso empreendimento. Então, ao mesmo tempo que ele tem dimensões adequadas, que dê um potencial construtivo adequado para o que a gente precisa, a gente conseguiu uma torre imponente, a gente vai conseguir uma área de lazer legal, porque a gente também tem que pensar a área do terreno nisso, que vai dar uma área de lazer coerente ao número de unidades que a gente vai ter. E esse terreno casou tudo isso. E daí a gente teve certeza que era o terreno certo para o Alto Smart Living. E agora, com a repercussão que está dando, né, do mercado, daí é que eu vejo que está certo mesmo, acertamos mesmo. Valesca, o que você acredita que os futuros moradores e investidores podem esperar em termos de comodidade e infraestrutura? E quais são os principais diferenciais desse projeto? Vou falar para vocês que eu acho que assim, ó, um morador pode esperar, além de, né? Pensar que está comprando um projeto único, numa localização única, que não é uma aposta, é uma certeza, perto de um grande centro universitário, que é o Sesumar. Ele tem uma área de lazer incrível, até porque a gente está falando que a gente vai ter um 13º andar todo de área de lazer, com espaços pensados, espaços inteligentes, né? Pensados para a comodidade dos nossos clientes, né? Pensando na rentabilidade que esse cliente está buscando, até por ser uma inovação em algumas das áreas, que um exemplo é o quarto de hóspede. Então, você trazer no empreendimento quarto de hóspede, você mora num apartamento de 32 metros. Os seus pais estão vindo para Maringá, vão ter que ficar num hotel ou, né, num outro local que não seja no seu apartamento, que não vai comportar. Então, você poder alocar um quarto dentro do empreendimento para você morar. Incrível. 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 É incrível. Né? Uma piscina com 27 metros de comprimento. Esse quarto, ele vai ser entregue, ele já vai estar pronto pela construtora? Pronto, equipado e decorado. Gente, toda a área de lazer do empreendimento é entregue, equipado e decorado com enxoval. Então, quando a gente fala copo, talheres, é detalhes, não é só decoração, tá? Então, você recebe a chave, você já pode utilizar. O valor da locação? Vai ser um valor de hotel? Vai ser um valor... O condomínio que vai definir esse valor, mas não é para ser uma coisa lucrativa para o condomínio, né? Vamos pensar no custo de manter a limpeza, de manter uma troca de enxoval. Então, acho que não vai ser mais barato que um hotel. Mais barato que um hotel, exatamente. E ele é entregue, né, equipado e decorado, como a gente falou, até climatizado. Sobre até uma outra área de lazer que eu achei incrível, eu tenho pet, sou apaixonada. Para mim isso foi um super diferencial, já quero em outros projetos, Isa. Ter a lavanderia com máquina de lavar roupa para pet. Então, para quem gosta e para quem não gosta, né, vai lavar roupa. Lava a roupa do pet na mesma máquina que lava a roupa, as minhas roupas, os meus jalecos, né? Que a gente pensa que vai ter muito estudante de medicina tendo o desejo de morar nesse prédio. A gente já percebe que sim, pelo movimento do mercado. Então, não, tem uma máquina de lavar roupa para pet. A pessoa mora sozinha, quer ter um pet, tem todo esse conforto também. E pensar num living compartilhado. Então, o pessoal gosta muito de fazer o famoso esquenta, se reunir para comer uma pizza, se reunir para estudar. Num apartamento menor, talvez não comporte, mas você vai ter isso na sua área de lazer para poder fazer com seus amigos. Então, eu acho assim que o projeto ele é pensado em detalhes, ele é inteligente porque ele é pensado em detalhes, né? E vai trazer muita comodidade para quem vai desfrutar do próprio empreendimento, visando até o investidor que vai alocar. Ele vai ter muitos argumentos. Mais um argumento importante que eu até acabei de lembrar aqui é ter a vaga de garagem. Então, todos os apartamentos vão ter vagas de garagem. Também eu acho que isso é uma outra comodidade. Então, para quem vai locar, para quem é um investidor, para quem está comprando pensando em rentabilidade,
quem está comprando pensando em rentabilizar, não tem como falar que um projeto desse não vai dar certo, né? Tem tantos outros projetos em Maringá falando de aposta, como é que um projeto que traz toda a segurança da construtora, né, a credibilidade da marca, a nossa entrega que realmente ela acontece, né? Design incrível. Design incrível. Como que falar que isso não vai dar certo? Não tem como, gente. Então não é uma aposta o projeto. Ele é uma certeza, né? Por localização, por quem vai construir, por quem projetou. Então, ele é uma certeza, ele é uma segurança daquilo que você está investindo mesmo. E eu acho que um dos fatores que colaboram, Ana, com o sucesso do Alt é ele não ser uma torre só composta por estúdios. Eu ia falar sobre isso agora. A Valesca falando aqui dos diferenciais da área de lazer, que são muitos, realmente. Eu vi muita coisa nova no projeto que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. E olha que a gente conhece vários empreendimentos até em São Paulo, que é muito comum ter metragens compactas, mas o Alt ele foi muito fora da caixa, pensado realmente na necessidade do dia a dia específico daquele público daquela região. Então, assim, foi muito legal. Mas um outro diferencial que eu vejo que é único, eu nunca vi isso em outro projeto, é com relação à planta borboleta, que é uma planta de 61 e 66 metros quadrados que vai ter no empreendimento, né? Que a gente está muito ansioso para conhecer, porque a gente soube que vai ter o decorado dessa planta também, né? E como que vocês chegaram nessa metragem? E ela é uma planta olhando para uma necessidade de qual cliente? Qual a situação que vocês acham que o cliente vai rentabilizar mais com uma planta, por exemplo, de 66 metros quadrados? Eu falo que o cliente vai rentabilizar porque o foco ali, querendo ou não, é uma alocação, né? Futuramente, as metragens menores para uma alocação talvez por diária, as metragens maiores para uma alocação tradicional, mas de qualquer forma o cliente ali que está pensando numa fonte de renda, o empreendimento vai entregar uma rentabilidade acima da média, né? Como é que vocês chegaram nessa metragem para desenvolver os 66 metros, Isa? A famosa planta borboleta. A planta borboleta, na verdade, eu conheci ela há alguns anos. Eu vi num projeto da Plains Chile essa planta e falei, putz, que planta legal. Mas não é uma planta que funciona para qualquer projeto, né? Então, para quem ainda não conheceu, imaginem só que você entra no apartamento, você tem a área social dele no centro do apartamento, onde você tem cozinha, área de serviço, sala de estar, sala de jantar, e daí espelhadas, um para cada lado, você tem duas suítes, uma suíte para cada lado, né? Então, é uma planta que não funciona, imagino eu, aqui para a nossa cultura, para uma família. Às vezes vai ficar pai e mãe de lado, filho do outro lado da casa, né? E essa é uma planta que funciona muito bem para pessoas que querem dividir apartamento, mas querem ter sua privacidade. Então, imagina, você está fazendo faculdade, você divide o apartamento com seu irmão. Cada um tem uma ala da casa e vocês compartilham, se quiser, vocês compartilham aí a área central do apartamento. Então, a hora que a gente pensou nesse conceito, nesse público, a gente falou, é um público que pode querer dividir apartamento, apesar de ser um público altíssimo, padrão de alta renda, pode querer sim dividir apartamento com irmãos, com amigos, né? Ou ainda ter um quarto de hóspedes para quando esse pai vem, ou ainda ter um escritório, né, para poder estudar. E a gente identificou que o mercado não tem planta com duas suítes nessa área. De 60, de 70 metros. Geralmente, as duas suítes vêm em apartamentos maiores, né? Então, isso sim foi ouvindo o cliente. Foi ouvindo o cliente que às vezes chegava lá e falava, você não tem nada, duas suítes de 70 metros? Falava, poxa, não temos, né? Vamos anotar, vamos pôr aqui na nossa caixinha. E daí, juntou essa demanda do mercado com o conceito do Alt, com a planta borboleta que a gente já tinha conhecido alguns anos atrás e a gente conseguiu trazer para esse projeto. Eu estou muito animada com essa planta também. É uma super novidade para o mercado e eu acho que tem uma demanda muito alta. Então, quando a gente pensa, né, claro, aumentou a demanda por estúdios, aumentou a oferta também de estúdios, mas isso a gente não viu, isso a gente não tem, né? Então, e a gente tem pais que querem alugar apartamento para 2 filhos aqui durante a faculdade, durante o cursinho, dividirem apartamento, mas às vezes não tem a planta ideal, a planta adequada, acaba tendo que pegar apartamentos maiores para conseguir dar essa comodidade, essa privacidade, né? E também, além disso que a gente traz no apartamento, a gente tem tudo fora do apartamento, que daí é o que a Valesca trouxe, né? Então, sim, você pode morar em 30 metros e receber hóspedes, você pode morar em 30 metros e receber seus amigos e tudo mais que o Alt vai te oferecer.
Então, a planta borboleta aí para dividir apartamento, para essa privacidade e comodidade, acho que ela foi certeira. Ela foi certeira porque o público, se você para analisar, é um público muito grande. Porque, eu quero morar sozinho, eu não quero dividir apartamento. Ali, o Unicesumar, ele oferta cerca de 400 vagas por ano de medicina, tá? Então, é um público que a gente entende, que paga uma parcela de R$12.000 por mês para a faculdade, é um público, né, que ele tem ali uma alta renda e é um público exigente. E às vezes esse pai não quer que o filho divida apartamento com alguém. Só que a grande maioria dessas pessoas, desses alunos, eles vêm de fora. Muitos vêm da região, alguns ainda um pouco mais distante, mas o aluno ele passa a morar ali e o pai ele passa a frequentar a cidade. Ele quer vir ver, às vezes nos finais de semana, às vezes uma vez por mês, mas ele quer ter um local em que ele vai vir só para passear, só para ver o filho, não vai fazer parte da rotina dele estar morando aqui e ele quer estar perto, né? Então você tem esse quarto, fica ali trancado quando recebe uma visita, quando os pais vêm a Maringá, ele tem o quarto dele, né? Ou não, ou meu irmão ficou mais velho e passou aqui em Maringá também, agora eu vou receber o irmão, o primo, que é muito comum. E aí você tem ali, ou não tá usando nem o pai, nem o irmão, nem o primo. Poxa, eu fiz um amigo legal na faculdade e eu acho que dá para dividir aqui. E aí o valor do aluguel que ele me paga, né, fazer a sublocação, poxa, ajuda aqui nos meus custos da faculdade, né? Então você tem várias possibilidades. É um público, um leque muito alto e a gente não tem oferta desse produto. É realmente uma coisa muito escassa. Então eu falando como profissional do mercado, com certeza, seria uma planta que eu investiria. É a Planned de novo acertando em cheio, né? Acertando em cheio. E a sorte de novo, gente. Levaram de novo, levaram sorte. E olha só, além da planta de 30 metros, que atende bem a locação de curta temporada, além da planta de 66 ou 70 metros, que atende bem já o morador, que vai estar na faculdade, para dividir, ela tem também, Valesca, a planta de 45 metros, que é aquele dia da Planned desde sempre. É um sucesso, né? E que nessa planta de 45 metros, que é um apartamento de um quarto, ele não é um estúdio propriamente dito, ele acaba sendo um apartamento de um quarto. Né? A pessoa consegue morar sozinho de forma muito confortável num apartamento desse. Você tem um histórico aí de como se comportou a venda das plantas dessa metragem de 45 metros? Felipe, loucura. Loucura. Eu falo assim que nos lançamentos... Claro, lá no começo, quando a gente começou a fazer, a gente não tinha uma estrutura organizada de lançamento que a gente tem hoje. Mas eu brincava que parecia que eu estava na Bolsa de Valores. Galera, esse é meu, e eu daquela loucura fazendo a reserva e tal. Então, realmente, assim, a experiência que eu tenho, ela é muito positiva. Né? Positiva no sentido de venda, positiva no sentido de satisfação do cliente, positiva na entrega do empreendimento que foi entregue, que surpreendeu. Na verdade, surpreendeu não só o mercado, gente. Surpreendeu até a gente a entrega do Connect. Porque a gente já esperava um produto muito bom, mas a gente nunca tinha visto nada entregue daquele jeito. E quando a gente teve o contato com o empreendimento entregue, a gente falou, nossa, que isso, né? Aí lançou o Blend, aí loucura de novo, aí lançou o Aire que findou o negócio, assim. Vendeu todos os estúdios nessa metragem em horas, como a Ana Paula já mencionou atrás. Então foi sensacional, né? E até fazendo um gancho na planta da borboleta, que quando trouxe pra gente, né, essa planta, a gente falou assim, gente, Planned realmente pensa em tudo, porque não é unificar 2 apartamentos. Não. É realmente um projeto pensado para ter 2 suítes, para atender a demanda do mercado. Né? Não é você unificar e fazer um projeto... Juntou 2 estúdios aqui. Que daí fica 2 salas, né? Não, é realmente pensado para atender. Então, para você ver como que a gente pensa em detalhes, e o Leonardo já tinha comentado dessa planta comigo há muito tempo atrás, perguntado o que eu achava. Mas aí já veio outros projetos, eu falei, né, ficou nisso mesmo. E olha aí, aparecendo a planta borboleta. Então, é muito cuidado na construção do negócio. É uma coisa, assim, que só quem está lá dentro, realmente, a gente tenta transmitir isso, né, Isa? O cuidado, mas é um cuidado que a gente tem na construção do negócio que é fora do padrão. Então, Felipe,
todas as metragens estão com uma expectativa muito alta. Daquilo que já é nosso, consolidado, 44 e 49, dos estúdios de 32 metros, né, da planta inovação, que é a 60 e a 66, que é a planta que a gente vai trazer como planta borboleta, né, dos apartamentos de 71 metros, que também tem demanda e tem procura. Então, o projeto num todo, ele é pensado vou até usar o ditado de cabo a rabo. Então, ele é pensado inteiramente para proporcionar o melhor para o mercado imobiliário e o melhor para o nosso cliente. Então, acho que ele já é um projeto sucesso desde o início da construção dele. E isso é muito legal. O que eu acho mais legal também é com relação à diversificação dos investimentos que o cliente pode ter dentro do próprio empreendimento. Eu bato sempre muito nessa tecla com os meus clientes, que é importante a gente diversificar, e dentro do mercado imobiliário nós temos várias formas de você diversificar, e aqui a gente tem dentro do próprio empreendimento. Então, às vezes, metragens ali que vai ter uma demanda maior na locação por diária, né, pelas plataformas do Airbnb, do Booking e tudo mais. E tem as plantas que, através de uma locação tradicional, a gente consegue rentabilizar alto também. E a gente vê até o movimento do mercado. Hoje, no Connect Studios, pela locação tradicional, ele tem entregado uma rentabilidade muito bacana. Hoje ele está alugado ali, você acha apartamento por R$3.000, num apartamento de 45 metros quadrados, né? De um quarto apenas, para esse público que eles pagam com tranquilidade e não tem oferta. É difícil de você conseguir achar um apartamento ali para alugar. E não é assim barato, porque comparado assim a kitnets que a gente tem naquela região do Unicesumar, você consegue, o estudante mora ali com 750 de aluguel, ele acha, né? Aí você fala, mas o estúdio, qual que é a diferença do estúdio para kitnet? Gente, tem todo um conceito, né? Não e dá eu tava jogando paddle essa semana, e lá na Vila de Paddle, onde eu jogo, tinha duas pessoas conversando, e aí pessoas novas, assim, universitários, provavelmente, e eles conversavam entre eles, e eu escutei ele falando assim, o único que salva lá é aquele Connect. É o único, porque do resto só tem umas kitnet, uns lugares caindo aos pedaços, e tá difícil de achar ali pra alugar. Daí o cara falou, nossa, aquele Connect é top mesmo, mas eu nunca acho apartamento lá. Então, não é a gente falando, não é só a construtora, os corretores, quem está falando isso são os clientes, são os moradores, o público, o inquilino, né? Então, essa diversificação é importante dentro do... Ô, Ana, deixa eu trazer uma curiosidade. Um cliente me procurou essa semana para falar que os blends dele já estão alugados. O blend é um projeto que a gente vai entregar ainda. E ele já está com as unidades dele do blend alugada. Então, assim, né, as várias unidades que ele tem lá, ele é um cliente que investiu no Connect, investiu no Blend, investiu no Aire, e ele me procurou essa semana para falar que já alocou o Blend. Falei, gente... Que legal, né? O Blend entrega agora em maio, era uma entrega para outubro, e estamos entregando com 5 meses de antecipação. Então, tá aí uma surpresa boa, Sucesso, né? Maravilhoso. Uma surpresa boa. 5 meses antes, o investidor já vai começar a ter retorno aí desse investimento, porque a gente está entregando. E antes da entrega já está alugado, né? Tudo então, alugado. aí tem demanda? A pergunta é, tem demanda? Tem gente para alocar? Até Se porque, isso não responde, até porque o nível de exigência do universitário, ele tá subindo muito. O universitário, antigamente, ele queria morar em qualquer lugar porque queria ir pra festa e tal. Sabe qual que é hoje os principais interesses dos universitários? Academia. Não tô dizendo do interesse nele com relação ao apartamento. Tô dizendo do interesse em geral. Né? Antes era festa, não sei o quê. Hoje é academia e ele quer aparecer bem nas redes sociais. A preferência do universitário por estar aquela vida bem, morando em república, qualquer jeito, não é mais assim. Não. Eles querem morar bem, eles são cada vez mais exigentes com relação à moradia, e a gente tem uma demanda aí por apartamentos de qualidade enorme e que não tem apartamentos faltando unidades. Isso que é acompanhar os hábitos de consumo, né? O comportamento. Se a gente voltar pensando assim, ele mora em qualquer biboca porque ele não para em casa... Isso não é mais assim. Não, ele quer um lugar legal para ele estudar, para ele ter qualidade de vida dentro do próprio E ele quer estar inserido no meio.
Então a gente Exato. percebe assim, eu quero morar onde meus amigos moram, eu quero estar onde a minha turma está. Fazer parte disso. Forma-se comunidades. Exato, é a coisa de querer pertencer a algo muito maior, né? Não Ana, eu acho que se a gente tiver liberdade aqui, a gente vai seguir por mais algumas horas, hein? Mas o nosso tempo já acabou, tem algum tempo. A gente tem que deixar um gostinho de quero mais, gente. Verdade. E eu acredito que no próximo podcast que a gente fizer com vocês, a gente vai estar comentando sobre o sucesso que foi o Alt, como a gente fez um podcast antes, e a gente avisou para todo mundo, Que pode ia acabar. comprar que é sucesso, não vai ter para todo mundo. E quem sabe você não acreditou, tá? Mas então fica aí a dica, empreendimentos como esse são, por incrível que pareça, é difícil de comprar pela procura que tem por apartamentos como esse. É isso aí, gente. Eu queria agradecer pela parceria de vocês, pela visita aqui. Foi muito legal o bate-papo. Se deixar, a gente conversa aqui por horas, né? O podcast era 1 hora, acho que já deu 1h30. Acho que mais ou menos isso. Mas é muito legal falar do que a gente gosta, falar do que a gente acredita, né? E o Alt é realmente um empreendimento que a gente acredita muito no que tudo que ele vai entregar para o nosso cliente, no nível de qualidade, de investimento, de retorno, de rentabilidade. E também na construtora Plaenge. Então eu queria agradecer imensamente vocês por terem vindo até aqui. Nossa, a gente que agradece o convite, né? É uma honra estar aqui com vocês. Realmente quero vir aqui para falar do sucesso de vendas. E dos próximos, né? E dos próximos lançamentos, né? Que o mercado fica aí atento ao que está acontecendo. Mas é uma honra e para nós falar tanto da Plaenge quanto de qualquer empreendimento nosso. É muito gratificante, né, Isa? Super. E ainda participar da construção do jeito que a gente participa. Então, realmente é diferente, eu acho que de como funciona no mercado. Pelo menos é o que eu escuto falar. Mas muito obrigado, Felipe e Ana. Conto com vocês nesse lançamento. É um time, né? É uma imobiliária que está muito engajada com a marca também. E eu acho que juntos faremos um sucesso de lançamento. Com certeza. Eu também agradeço, viu, gente? Fico muito, muito feliz aí de falar disso, de falar do que me motiva, do que me inspira, do que me move. E ver vocês empolgados com isso me dá mais gás para eu voltar lá e fazer os próximos, tá? É isso aí. Obrigada, gente. Gente, para você que esteve com a gente até esse momento aqui, obrigado pela audiência. Felipe? Pessoal, brigadaço por estar com a gente, né? Vou lembrar de novo vocês do DNA Imobiliário toda segunda-feira, que ensina investidores, pessoas comuns a investir de forma profissional no mercado imobiliário completamente de graça. É só você entrar lá e assistir as aulas e aprender tudo que ela sabe e que eu sei sobre investimento imobiliário que a gente está dando de graça lá com o maior carinho do mundo. É isso aí, às 19h30. Obrigada, gente, pela audiência e até a próxima.